Continuando. Em inovidável parábola, Jesus delineou o comportamento do homem que se esforça e merece respeito, demonstrando-lhe a fragilidade e, ao mesmo tempo, o desejo de renovação. Mateus recorda que havia um homem que tinha 2 filhos. Falou ao primeiro: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ao que ele respondeu: Sim, senhor. Porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir. Ao segundo filho, fez a mesma proposta e ele disse: Não quero. Todavia, arrependido, foi. Qual dos 2 atendeu à vontade do pai? Perguntou o mestre. E os interrogantes responderam a Jesus: O segundo. Defrontamos nossa experiência, a ação e a promessa, o fato e a intenção. A ação deve predominar porque é resultante do dever. Para ela não se tornam necessárias palavras melífluas ou confortadoras, mas sim a decisão para realizá-la corretamente. Jesus sempre propõe o dever, a ação, bem entender a fim de melhor atuar. Ele não induz ninguém à alienação da realidade objetiva do mundo. Ele estabelece uma escala de valores que devem ser respeitados, merecendo primazia os mais relevantes, que se tornam a pauta de conquistas do homem de bem, que cumpre com o seu dever. Diante dele, estagnação é morte, e esta é crime cometida contra o reino de Deus que está dentro do próprio homem, necessitando de ser conquistado. Todas as parábolas que ele nos ofereceu estão plenas de ação, sem impositivos externos, antes como resultado de espontânea lucidez da consciência desperta. Nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Jamais permaneças inoperante em um lugar já conquistado. Identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. O dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alcança a harmonia, liberando-te dos conflitos e das dúvidas. Não cesses de crescer interiormente. A insatisfação com que já lograste sem rebeldia será a tua motivação para conquistas mais expressivas. És servidor do mundo. Jesus, que se originara nas estrelas, afirmou ser o servo de todos e assim se fez para que tivéssemos vida e esta em abundância. Algum comentário antes do próximo capítulo? Eu achei interessante quando fala mais acima sobre que Jesus, a questão da alienação, que Jesus não falou para ser a questão da alienação, e sim ter prioridades. É no meio, eu acho. E aí, tá aí, ó, primeira frase. Alienação é morte e esta é crime, não é? A alienação não induz ninguém à alienação da realidade objetiva do mundo. Isso. Mas tem a questão da prioridade, né? Continua falando. Para que tenha prioridades. E eu achei interessante porque na reunião passada, quando a Andrea colocou as questões sociais, essas coisas todas, né? Não é que sejamos alienados, né? Mas que saibamos a prioridade do que a gente pode fazer realmente, né? Porque também se a gente ficar não tem como sofrer por tudo, né? Mas dentro do... Não sei se eu entendi mais ou menos isso. Eu vejo assim, bem parecido contigo. A gente tem, assim, digamos assim, deveres, né, como ele diz aqui, que fazem parte da nossa essência mais profunda, eu acho, mas que a gente não pode se alienar em relação ao mundo, às necessidades que a própria Terra tem nesse momento,
que a gente faz parte de tudo isso, mas que precisamos, não vejo assim como eleger nossas prioridades, eu não vejo bem assim, não, eu vejo mais de você saber que você, apesar de estar envolvido nisso tudo, você tem um trabalho a realizar, não para os outros, mas para você mesmo, que são metas que você precisa atingir para que você cresça, para que você alcance os objetivos, que não é que ninguém espere de você, não, que você espera de você mesmo. São os compromissos que a gente assume cada um assume consigo mesmo. E isso, inevitavelmente, sofre as influências do meio ao nosso redor. Mas que, embora a gente reconheça que tudo isso acontece, que a gente está envolvido em tudo isso, a gente não pode, acho que de alguma forma, deixar que isso impeça que a gente cumpra, como ele diz aqui, o nosso dever. Do que eu percebo, ela propõe o dever aqui numa forma, de ação. Ela fala que Jesus sempre propõe o dever, a ação. E na outra parte ela fala, nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Então ela vai trazendo esse compromisso, que aí a gente pode pensar numa escala macro, os deveres que a gente tem com relação, por exemplo, ao nosso plano reencarnatório, ao nosso processo micro, como é, por exemplo, o dever em relação à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa comunidade. Então, em algum momento, aqui, por exemplo, ela fala que antes, como da gente perceber os impositivos externos dentro das parábolas de Jesus e ter isso como resultado da lucidez da consciência, onde a gente vai desenvolvendo essa consciência, porque, por enquanto, muitas coisas a gente exercita muito mais por dever, pelo compromisso. Como ele fala, quando o pai chama o filho para vir, e ele diz que não vai, e aí dá um arrependimento, ele diz, eu vou, e vai. E isso conta, porque às vezes a gente pensa que a gente realiza algo porque a gente se comprometeu com aquilo. Muitas vezes a gente nem vai com toda aquela plenitude interna, mas a gente cumpre. Ali há, por exemplo, nos trabalhos espirituais, espíritos que esperam. Muitas vezes a gente vai só pelo dever. Então ela fala, olha, isso é importante. O dever ainda é um processo já é um processo de evolução, onde o ser humano está ali se esforçando para cumprir, por meio da ação, os compromissos que ele assumiu. E aí a gente coloca com a espiritualidade, com a família, com a comunidade, onde a gente estiver. Então, esse lugar é muito importante para mim, Muitas vezes eu me valho dele para exercício de algumas questões que às vezes eu ainda estou reticente, eu digo, não, mas eu tenho esse compromisso, esse dever, ele é para comigo, ele é para com Deus, ele é para algo que precisa ser realizado. Essa mensagem de Jesus e o dever, a Joana colocou a parábola, a parábola ali desses dois filhos. E esses dois filhos, eles têm uma característica, que isso já é uma qualidade. Eu poderia até colocar um terceiro, se fosse ampliar a parábola de Jesus. Os dois, eles escutaram a mensagem que veio de Deus para com eles. E isso já é um primeiro passo, que é muito importante. Eles chegaram e falaram assim, olha, tem esse trabalho a fazer. Eles escutaram vindo do alto. Poderia ter um terceiro que ele, no processo dele, ele cria algo que não é o dever que ele deveria fazer. É algo que ele vem da própria alienação. Então, esses dois eles já tiveram uma qualidade, que eles escutaram. Aí um deles, cada um teve aí a sua forma de agir. Então, eu queria primeiro colocar sobre essa questão de, primeiro, escutar essa mensagem. E isso se dá por meio mesmo da introspecção, você entrar em sintonia com os mentores, com o mundo maior, com a sua linhagem espiritual e realmente entender
qual é ali a sua missão? A Wina falou da programação reencarnatória agora, né? E no começo, a Gláucia falou do vídeo lá do Gustavo, do Campo Consciência. E isso é um processo que, nas nossas preces, a gente pode ir despertando aquelas lembranças ligadas a nosso comprometimento reencarnatório. Antes de nascer, a gente passou por todo um estudo, uma capacitação, conversamos com os mentores, está ali. Então, dá para entrar também em sintonia, escutá-los, para encontrar mensagem, né? Assim, qual é o meu papel agora? Qual é o meu dever? Aí vem a outra, que é esse aspecto da ação, né? Que é o aspecto desses dois filhos na parábola de Jesus, que seria o realmente ir lá e trabalhar e agir. Então, era isso que eu queria aqui compartilhar. Ismael, eu agradeço muito a sua fala. Nossa, sabe, porque eu venho pensando sobre isso, essa programação reencarnatória tanto, e eu assim, como é que eu vou saber? Como é que eu tenho, como é que eu consigo? E assim, essa questão do dever, para mim, é uma coisa muito forte, assim, até é questão educacional, né, da gente, você tem que fazer o que compromete, aquela coisa toda. E para mim é muito forte isso de eu tenho um plano reencarnatório e eu não tenho noção do plano reencarnatório. E isso estava me angustiando. E quando você fala da oração, eu falei, agora todo dia eu vou orar. Todo dia eu vou orar para saber esse meu plano. Porque agora, ao mesmo tempo, eu pensei assim, mas e se eu descubro e eu não fiz? E eu não tenho e isso que você está falando, eu tenho a percepção do que foi pedido, mas eu não tenho a coragem de cumprir. E aí agora, mas assim, para mim foi muito rico isso que foi falado agora, viu? Eu tô rindo aqui porque é exatamente isso que a Diva fala, eu sinto às vezes muito. Eu, pessoalmente, raras, acho que nunca, dizer que vou fazer uma coisa e não faço, acho que isso não acontece, mas assim, acontece eu falar, depois eu faço. Depois eu faço. Mas dizer que não quero, e daqui a 30 segundos começar com essa cabeça, será que não é para fazer? Não vou lá, vou fazer. Isso é direto. Sani, então, a Sani hoje foi ao médico, não pôde participar. Ela diz que eu sou o cara do primeiro não. Eu digo sempre não, depois eu começo. Ih, caraca, será que não é para fazer isso? Então, normalmente, isso é uma característica minha. Tá? Eu tenho um não sempre como primeira resposta, quase. Então, eu digo não acho que não dá para fazer, acho que não é assim. E depois começa, né, o diabinho, né? Não, ou o anjinho, né? Acho que melhor dizer que é o anjinho. Fica lá, não, você pensa bem, aí daqui a pouco eu vou e faço, eu concordo em ir em algum lugar ou fazer alguma coisa. Agora, realmente dizer que vou fazer e não fazer, isso eu não me lembro de acontecer comigo. Eu posso postergar a famosa preguiça, né? Depois eu vou fazer e postergo um pouquinho. Mas se eu digo que eu vou fazer, aí eu me torno o chato, que eu vou fazer. Isso, até na educação dos filhos, gente, é tão impressionante, eu acho, porque, assim, eu sempre brinquei muito, assim, aqui em casa. Eu, assim, tanto para as coisas que não eram boas, quanto para coisas ruins também, eu sempre prometi. Eu falava assim, ó, se fizer, vai ficar de castigo. Se fizer, vai não sei o quê. E eu cumpria. Ao mesmo tempo, se eu virasse e falasse assim, tal dia eu vou não sei aonde, mesmo que eu estivesse morrendo, eu ia. Eu falava assim, tanto pro lado que não é tão bom, quanto pro lado, eu vou cumprir. Mas eu acho que isso também tem muito com uma educação que a gente tem dentro de casa, assim, às vezes, né? Os pais mais rigorosos, os pais mais, assim, exigentes, que determinavam que a gente tinha que cumprir, uma educação mais rígida, né? E que leva a gente, às vezes, a ficar meio rígido também. E essa flexibilidade dentro disso também é necessária.
depois de mais velho eu tô descobrindo isso, mas porque às vezes também a gente fica meio inflexível às vezes, né? E não compreende que o outro, como o Ismael falou agora, né? Ismael foi brilhante, dos 2 filhos, os 2 já começaram a entender, né? Tudo bem que ainda não passou para a segunda etapa, que é o agir, mas já ouviu o pai. E essa compreensão de que o início, né? Do primeiro passo aí da caminhada de 1000, né? É bem interessante. Viu, Dilma, por que a gente está todo junto aqui? Somos farinha do mesmo saco. Desculpa, Fernanda. Não, Ina, rapidinho. Ina, eu fico lembrando uma coisa que eu até ouvi ontem a respeito da educação de filhos, que fala assim, como é importante ter pais chatos, né? Os pais chatos que se preocupam são os pais que cobram, e são os pais que estão vendo os filhos, né? Aquele pai que fica assim, deixa para lá, tá tudo bem, é aquela forma prática e sem percepção e tranquila de educar, às vezes é uma forma de não enxergar o outro, né? E como é importante essa cobrança para ele colocar dentro dele essa questão do dever, porque quando o pai se importa e quando o pai educa realmente, ele cobra e ele também cumpre, porque ele sabe que através do modelo e do exemplo, o filho está aprendendo, né? Então, assim, são muitas questões que envolvem essa consciência do dever, né? E a gente precisa como fala, despertar isso dentro das crianças através dos nossos modelos e das nossas cobranças mesmo. Só nesse aspecto que eu queria colocar. Eu queria pegar esse tema que vocês trouxeram da educação dos filhos, e eu vejo muitas pessoas falando da questão do exemplo, né? E, claro, eu acho que é importante mesmo. Mas o que eu aprendi, com até minha experiência própria, é que a gente influencia até determinado ponto. A escolha é de cada um. Porque eu cresci numa casa, eram 7 filhos, numa família completamente desestruturada, onde palavra, respeito, eram coisas que não tinham validade ali dentro. E foi exatamente por ter essa experiência que eu cresci buscando fazer o oposto. Então, todo aquele exemplo que eu tive daquele exemplo de família, eu desde pequena falei que eu não queria aquilo para mim, que não era assim que eu ia estruturar minha família, que não era isso que eu ia buscar para mim. Então, eu acho que você favorece, sim, quando você dá bons exemplos, mas eu gosto sempre de pegar a parte de que as pessoas são responsáveis pelas suas escolhas. Você pode aprender com um bom exemplo e você também pode aprender com um exemplo ruim. Eu penso que essa noção de dever, ela vem por muitos caminhos. Ela vem pelo caminho do amor, da dor, ela vem por memórias reencarnatórias. Muitas vezes a gente tem um sentimento de dever que a gente não sabe nem de onde vem, porque são memórias muitas vezes de processos reencarnatórios, onde lá atrás a gente caiu, ou onde lá atrás a gente já passou e disse assim, isso daqui já não é o caminho que eu quero seguir. Eu penso que a gente pode chegar, né, nesse reconhecimento, no ouvir, né, como o Ismael trouxe, e depois cumprir por muitos caminhos. E o exemplo pode ser um deles. Pode ser o exemplo negativo, inclusive, onde a gente já busca novas formas de viver, que já não são mais como daquele meio familiar, que também é um processo de crescimento. Então, todos os caminhos que nos levem a essa descoberta, às vezes os filhos vão aprender o dever com os amigos, dentro de um senso de comunidade. Então, eu penso que a gente se perceber
cumprindo, né, esse compromisso com Deus, onde nós assumimos os nossos compromissos, da gente cumpri-los com amor, buscar executar as tarefas que a gente se comprometeu, dentro desse sentimento, né, na busca da realização, dentro de um processo que ela nos convida, Joana de Ângeles, à ação. E como trouxe, né, a parábola e o Ismael, conseguindo ouvir, e mesmo muitas vezes no primeiro não, dizendo não vou, mas depois, peraí que eu vou sim. Vou sim. Eu tenho essa característica também, Silvio, a primeira coisa eu digo, não, isso não vai dar certo, não é nem por aí. Aí depois eu paro e digo, deixa eu pensar, acho até que pode ser. Então, a gente já conseguiu realizar, e como Jesus foi tão lindo, né? Ele fala para a gente, né? Todavia arrependido, ele foi. E aí ele pergunta, qual dos dois atendeu à vontade do Pai? E eles respondem, o segundo. Então, o importante é ir, né? A gente buscar ir, ouvir, né? Abraçado com a espiritualidade amiga que nos encaminha sempre. Ina, você falou sobre ir e fazer com amor, né? Porque também ainda tem essa outra etapa, né? Porque às vezes a gente vai fazer o dever, né? A gente falou não, aí depois a gente falou assim, não, realmente tenho que ir. Aí vai. Mas aí também não vai assim com tanto amor, né? Com tanta vontade. Assim, vai, né? Tô aqui, tô fazendo. E depois tem essa etapa de, não, tudo bem, fiz, mas tudo bem, vou fazer com amor. Aí se entrega, né? Porque tem essa etapa também, né? Do fazer com amor. Não é fazer por fazer, né? É fazer com amor. Você falou aí no fazer com amor. Tem um texto do Emmanuel, que está num daqueles livrinhos que muita gente usa para Evangelho no Lar, né? Vinha de Luz, Pão Nosso, né? Que são 4, não sei exatamente qual, que o título é Sim, Sim, Não, Não, que fala desculpa, muito disso, não só do dever que a gente tem, quando disser sim, estar convicto que aquilo faz parte de você para você fazer, e como não, quando disser não, você também estar convicto que compreender que aquilo não é para você. E fala, de certa forma, então, não só do dever, mas da responsabilidade que a gente tem com esse dever. É um texto curtinho, né, que é aqueles textos do Evangelho, né? Mas agora eu me lembrei dele, né, que é o sim, sim, não, não. Que a gente aprenda a usar, né, o sim e o não. Né? Não fique só dando não, mas depois mudando por sim, ou dando sim, depois mudando por não. Que a gente pense melhor, que a gente se conscientize, que a gente compreenda, que a gente tem uma responsabilidade, e como a Elisa lembrou, no fundo é só nossa. A gente pode sofrer todas as influências, receber todas as informações do mundo espiritual, do mundo encarnado, de onde for. Mas, no fundo, a responsabilidade e a escolha é individual.